quanto mais o trabalhador está na base da pirâmide, pior é a intervenção e mais sutil tem que ser a intervenção. E apesar de ele estar numa pior situação laboral. Porque dependendo do movimento, você elimina o posto de trabalho. Tem que tomar um cuidado, porque aí você gira um problema social. Ah, resolvi o problema de segurança do trabalho. Não tem mais gente no trabalho. Mas você resolveu o problema do trabalhador? Tem que tomar cuidado com relação a isso. E o trabalho é um risco para a integridade física. Catalisador do processo de envelhecimento e de senilidade. Aumento dos custos de processo de estigmatizações sociais. Nós temos um problema seríssimo quando a gente vai tratar, quando a gente vai fazer vigilância do trabalhador, a gente tem que olhar o interlocutor, a gente tem que olhar o outro. Porque eu entrar, fazer uma fiscalização numa rede de TV, numa firma num banco, numa firma que mexe com capital, você está num nível diferenciado. Aí eu vou fazer a avaliação com os catadores de lixo. O próprio nome já diz, catador de matéria reciclável, mudou, né? Você tem uma estigmatização social do lixo. Você vai trabalhar com criadores de porco. O cheiro da pocilga impregna na pessoa. A pessoa sabe que é trabalhador que trabalha com porcos em qualquer lugar. Como é que a sociedade estigmatiza? Pô, aquilo ali, olha, trabalha com porco. Então você tem que tomar um maior cuidado nesse processo. E o trabalho é catalisador de envelhecimento. Dependendo, se você tiver um esforço físico demais, esforço mental, e a pessoa não tiver um equilíbrio emocional, ela envelhece. Né? Aí vem toda a organização, chefia, hierarquia, organização, isso tudo está envolvido no processo de envelhecimento precoce do trabalho. E ainda tem, fazendo um vínculo com a salinidade, você tinha produtos que você utilizava no processo de trabalho que provocava danos à saúde. O exemplo clássico que você tem eram os pintores. Pintores até metade do início da década do século XX, 1920, 1930, as tintas, os pigmentos que você usava nas residências para pintura eram a base de arsênico. Você vendia, o cara era pintor, e os pintores ficavam loucos. Mas por que o pintor fica louco? Porque eles tinham contato permanente com arsênico. Arsênico deixa a pessoa louca. É um dos efeitos da... Então você tem o contato com as situações, os produtos que você utiliza, você tem essa situação. Você tem dados e trabalhos de vício com anestesiologistas com nitrazolã. Isso, o nome não veio de jeito nenhum. Então você tem essa situação, porque é o contexto do trabalho. Então você tem que entender o contexto que o trabalhador está, porque se você estiver de fora, você pode fazer uma leitura equivocada. Você tem que conhecer o processo de trabalho. Por isso que a ergonomia é muito difícil. Tá certo? Tem um caso que o Max Weber, aquele comentarista da CBN, ele sempre coloca que ele foi assumir a empresa que ele representava, ele foi assumir uma planta industrial no Vietnã. E eles foram olhar o plano de trabalho, era chão batido, e todos os trabalhadores descalços. Aí eles ficaram felizes da vida. Não, vamos fazer o quê? Já sabemos como é que a gente vai incentivar, vamos fazer produtividade, vamos dar sapato. Aí todo mundo no processo de trabalho, e eles entrando num processo de trabalho, né? Entrando e todos os trabalhadores olhando para o tênis deles, né? Para os sapatos deles, bonito, todo mundo. Ah, absurdo! Não, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Só que aonde a fábrica estava tinha um ciclo do rio. Dependendo da hora do dia, o rio subia, cobria parte do chão da empresa, e todo mundo ficava com o pé molhado. Eles estragaram o sapato deles. Aí ele mesmo diz, eu fui imaginar, na minha visão ocidental, minha visão sem conhecer, e impor a minha visão. Eles estavam me avisando que meu sapato ia ser estragado no processo de trabalho.
porque eles trabalhavam no ritmo de cheia do rio. Só para efeito de curiosidade. Então, quando eu vou entender o processo de trabalho, eu tenho que entender o processo de trabalho. Isso não faz numa fotografia. Eu preciso conversar com o trabalhador, eu preciso entender o trabalhador. Então, quando eu venho para entender o trabalhador e a empresa, eu tenho, entre o trabalhador e a empresa, eu tenho um contrato. Eu vou gerar um contrato de trabalho. Verbal, não verbal, lembra a primazia da realidade? Um contrato verbal de trabalho tem valor de contrato escrito. Tá certo? Eu tenho trabalhador, eu tenho empresa que tem os seus objetivos, vai oferecer as ferramentas, você tem a questão da natureza, onde é que a fábrica está instalada, o desgaste das ferramentas, a documentação que o trabalhador é obrigado a preencher, os meios de comunicação, como é que se dá a relação de comunicação na empresa. É engraçado que eu fui numa unidade da Fiocruz não, da Souza Cruz, né? Qual é isso final da década de 90? O que estava na recepção da Souza Cruz? Proibido fumar. Entendeu? Só para ver. Aí falou, por quê? Porque você distrai, você faz um negócio, você não foca no trabalho. Então você tem que olhar, né? Como é que essa comunicação, os softwares utilizados são bons, a integridade, a interação, o ambiente de trabalho é fácil, ou vocês têm que brigar com os sistemas para poder lançar? Então você tem essa relação, o trabalhador vende tempo, vende horário, vende força de trabalho, a empresa oferece isso para ele realizar as suas tarefas. As tarefas, elas são dadas, a gente vai aprofundar nisso. E a forma de você realizar a tarefa, querendo ou não, gente, não tem jeito, ela é influenciada pelo sexo. Ela é influenciada pela idade e pelas características físicas. E eu vou entrar nessa questão. Tá? Apesar de não ser politicamente correta, não tem como brigar com a biologia. A biologia tem limites. Tá? A empresa vai te oferecer, vai determinar tempo para você fazer, horário e cadência. Você, em função das suas características, você vai fazer as tarefas reais. Que em função da sua experiência de trabalho, a sua formação adquirida, formação acadêmica e formação de capacitação, vai fazer a forma como você trabalha. Uma coisa é a tarefa, outra forma é como você realiza. Né? Eu pegando uma pessoa analfabeta e pegando um pós-doutorado, dando exemplo extremo, para fazer a mesma tarefa, as tarefas vão ser realizadas de forma completamente distintas. Tá certo? E esse trabalho vai me gerar consequências para o trabalhador, na saúde, nas excedências e na competência. Eu posso melhorar, você se tornar mais competente, ser validado, promovido. E eu vou gerar o resultado, uma quantidade de produção, ou de produto, ou de serviço, que vai melhorar a qualidade, que vai influenciar no meio ambiente, na organização e por aí vai. É um ciclo que se autoalimenta dos dois lados, negativamente ou positivamente. Tá? Então, considerando o que eu falei anteriormente, na análise ergonômica do trabalho, que é um risco, 4 blocos de variáveis ou fatores interdependentes. Eu preciso entender isso aqui. Eu tenho que entender a característica da população e da população de trabalhadores. Eu tenho que entender o tamanho do trabalhador. Por que eu tenho que entender o tamanho do trabalhador? Qual é a lógica de eu entender o tamanho do trabalhador? Por que eu preciso saber o tamanho do pé, tamanho, altura, largura? Por que ergonomia? Eu não falei. A lógica da ergonomia é adaptar o trabalho ao homem. Porque normalmente a gente está acostumado a adaptar o homem ao trabalho. Por que teve essa modificação? Da onde surgiu a ergonomia? Vamos voltar um pouquinho, fazer um break aqui e recuperar. A ergonomia é uma ciência do século XX. Tá certo? Lembra a história que eu falei do Mosquete, que alterou toda a lógica de saúde, de assistência da alma para recuperar a saúde, porque era caro fazer isso? A ergonomia nasceu na Segunda Guerra Mundial. Lembra da frase de Churchill? Nunca tantos dependeram a vida tão poucos, né? Por causa da Batalha do Atlântico, tinha pouco piloto, você podia recuperar, você podia substituir o avião, mas não podia substituir o piloto. Era difícil. Então você tinha que criar uma máquina
que fosse capaz de uso tranquilo para o ser humano. Então você criou a lógica da ergonomia de produto. Eu tenho que desenvolver máquinas que sejam fáceis de você trabalhar, sejam fáceis de você mexer. Então é importante eu saber o tamanho da pessoa, eu potencializo o conforto, eu potencializo o uso da máquina. O exemplo mais patente da antropometria, da biometria para o desenvolvimento do trabalho são as corridas de Fórmula 1. Porque o cockpit do carro é feito para aquela pessoa, naquele peso, naquela situação. Então, o piloto não vem e bota o piloto de reserva. Cara, ele não entra no carro. Ou vai ficar folgado no carro. Porque aquele instrumento, aquela ferramenta, que é o carro de Fórmula 1, foi feito para aquele piloto. Quando você vai para a NASA, você escolhe os astronautas, depois você prepara a cabine, porque os assentos são preparados para o perfil biométrico daquele trabalhador. Então, a antropometria é importante. Vamos botar um exemplo. Mulheres. Qual é o manequim médio da mulher brasileira? Tamanho. Como é que a propaganda muda, gente, né? O tamanho médio da mulher brasileira, o manequim, é 44. Sério? Sério. 44. Aí você chega nas lojas, tudo não tem. Mas aí é uma questão de status, de buscar o ideal, de não sei o quê. Entre 42 e 44, né? A mediana está entre 2 e 44. Não é 38. Não é. Não é. Aí as pessoas falam assim, eu estou fora dos padrões. Falam assim, mas você calça 44, é o padrão da mulher brasileira. Qual é o tamanho? Por que isso é importante? Qual é o tamanho do pé do operário brasileiro? 40. 39, 40. 41, né? Aí, por que isso é importante? Porque você vai no canteiro de obra, o cara vai fazer compra tantos pares, né? Tudo igual, de 38, aí sobra par de um tamanho e falta par pro outro. Então você precisa entender essa lógica. A fisiologia, como é que o organismo funciona, você tem alergia para algumas coisas, você tem posicionamento, você tem o sexo. Luiz, o sexo é importante no ambiente de trabalho? Vou dar um exemplo de avaliação empírica, tá? Empírica. Vocês já olharam em empresas de computador que faz chip? A Foxconn, tem vários documentários. Dê uma olhada no perfil do trabalhador dessas empresas. É natural. Você não vê homem. Você não vê homem. Por que você não vê homem em atividades que exigem concentração no detalhe? Motora fina. Destreza fina. Não é porque o homem não possa fazer. Ele vai ter que ser muito homem para se igualar à mulher nessa área. Então é uma questão, gente, é uma destreza natural, já falei isso anteriormente. Então você pega no ambiente, no chão de fábrica, de planta, de construção de chip, de supercondutor, de não sei o quê, você não vê homem trabalhando. Porque é uma habilidade inata da mulher. Média, né? Pode ter homens que acontece, mas... Então essa é uma questão. Você tem outra questão da fisiologia. Você tem a questão de cor. Você olha numa cimenteira, você olha numa fundição, você vê trabalhadores... Se olhar a população, você vê trabalhadores brancos? Muito pouco. Raríssimo. Aí inverte. Eu vou para frigorífico. Você vê trabalhadores negros? Você vê campeão de natação negro? Você vê campeão de corrida branco? Qual é a função da melanina? Resistência a? Por que os negros estão do Equador e os brancos, né? O desenvolvimento da humanidade, os brancos estão no polo, porque é proteção aos raios solares, né? Ocupação de calor, de não sei o quê. Então você tem uma situação que
Na prática, gente, isso não é maior ou pior, é só diferente. Ah, vai ter gente, vai ter negro no frigorífico? Vai! Mas a chance dele se adoecer, de ter problema, não sei o quê, é maior do que o branco. E o contrário é real. Então isso influencia. Não é porque ele, tem que abrir para todos. Vai abrir para todos. A pessoa pode ser competente, mas no básico, em ambiente com alta taxa de calor, o negro vai se adaptar melhor. O negro, preto, aí não sei a definição. E no ambiente mais frio vai ser o branco. É só para entender que não dá para brigar nesse ponto contra a biologia. E isso influencia. A questão da idade. Aí vem a demência, a capacidade de você recepcionar a informação, de processar a informação. Porque quanto mais jovem, às vezes as sinapses não estão totalmente formadas, né, precisa cair aquele estalo. E na velhice já acontece ao contrário, né? Você retém mais as memórias de longo prazo e tem problema de curto. É uma questão normal. Formação acadêmica e profissional, experiência de vida e profissional, isso deve ser levado em consideração. Modo de envelhecimento. Isso é dentro da pessoa. Aí você tem as condições de trabalho, os postos de trabalho. Como é que os postos de trabalho estão organizados? Eu dei o exemplo das unidades de caixa de banco privado. Eles são fixos. E eu vou dar um exemplo. Fala assim, pô, Luiz, você pegou pesado na última aula porque tocou um negócio desse. Eu vou dar um exemplo. Vocês sabiam? As bailarinas têm peso. Elas têm peso máximo. Porque se elas passarem do peso, elas são multadas. Por quê? Porque o bailarino tem que levantar, fazer processo de alavanca com as bailarinas para fazer alguns movimentos. Para cada quilo de peso, dependendo do movimento, é física, né? Qual é a carga, o impulso que você está jogando em cima de uma outra pessoa? As bailarinas do balé Bolshoi são multadas para cada quilo a mais, a cada grama a mais, elas são multadas no salário. E se você não perder, você é demitido. Então você tem a questão dos postos de trabalho, como é que se adapta. Eu tenho que botar uma pessoa mais obesa para fazer balé. Tudo bem, muda toda a lógica da cultura. Tudo é possível. É tudo convenção humana. Mas eu estou dizendo que são realidades. A gente não briga com a realidade. Equipamentos disponibilizados, as ferramentas são adequadas? A gente vai mostrar. Você está usando aquilo que é necessário para fazer aquilo ou você está adaptando? Você está usando uma faca como chave de fenda ou está usando uma chave de fenda? Layout de trabalho da empresa. A organização do trabalho em si. Pressão temporal por resultado de produção, tanto que é proibido você pagar a produtividade, na época, por número de toque, né? Número de avaliações. Você tem uma doença que foi estabelecida, mas não tem caso no Brasil, que chama-se Síndrome de Alice. Síndrome de Alice é uma doença. Ela foi relatada no final dos anos 70 até início dos anos 80. Em 94, por causa disso, é proibida a contratação de digitadores no Brasil, por causa dessa doença. O que tem essa doença? Essa doença é o seguinte: você recebia, os bancários, os processos, você recebia muita informação que você tinha que pegar no papel e jogar para o computador, né? Jogar para o sistema. Era o início da era informática. E você permitia o pagamento de produtividade. Então, o que o trabalhador tinha que fazer? O mais rápido possível. Tanto que você tinha teclado só para número, lembra? Você botava vários... Você não precisava de alfabeto, você só precisava... Então, ele servia de scanner. Ele olhava a sequência de números e... Ele, às vezes, não precisava nem... O que aquilo faz com o cérebro? O que esse processo faz com o cérebro? A função do cérebro é aprender, absorver informação. Se ele botar o cérebro para ler aquela informação e tentar interpretar, consolidar, o que ele está perdendo? Tempo. Ele perde produtividade, ele perde dinheiro. A síndrome do espelho, que eles chamam de síndrome de Alice, ou síndrome do espelho, é que os melhores profissionais é aquele que faz que o cérebro não tenha mais capacidade de absorver informação. Ele simplesmente é um
uma ferramenta. Relatos, você tem vídeos na internet perdidos com relação a isso. As pessoas vão procurar um psicólogo que chega num ponto, o psicólogo entrega um livrinho de história infantil, lê. A pessoa lê e bota assim, agora me conta o que você lê. E a pessoa chorar, porque ela fez o cérebro dela desaprender a guardar a informação. Por causa disso, em 1994, a legislação brasileira foi alterada, o CBO foi alterado, proibindo a contratação de digitadores. Digitar é função de cada atividade hoje presente na atividade, né? Mexendo no computador. Você não pode contratar ninguém como digitador. É crime. Justamente para evitar. Nós não temos nenhum caso, pelo menos registrado, avaliado em território brasileiro. Tá? Não pode contratar digitador. Como botar na carteira digitador, não pode. É porque às vezes contrata para fazer tipo TCC, final de faculdade. Mas aí você você não pode contratar alguém para botar numa sala para fazer. Entendi. Até porque hoje você já tem digitalização, o sistema mesmo já faz a leitura do documento. Você não precisa. Era uma coisa anterior, né? A hierarquia organizacional da empresa, o ritmo, as atribuições de funções e cargos, a natureza da tarefa, como é que você vai trabalhar, o modus operandi, as regras e normativos internos, é mais flexível, é menos flexível, isso tudo influencia a forma de trabalho. Legislação do setor econômico a qual se insere a empresa, isso vai... O ambiente físico, aí existem esses riscos físico, químico e biológico. O ambiente, a ergonomia influencia o risco físico, químico e biológico. Por exemplo, o subsolo, para quem não sabe, o subsolo do Teatro Nacional é um anexo do Arquivo Nacional. Foi onde bota várias caixas. E o pessoal que trabalhava lá penava porque o sistema de ar-condicionado do teatro era do lado. O barulho, em termos de ruído, é tranquilo, mas a frequência do ruído deixava as pessoas doidas. Sabe que quando você fica naquele barulhinho, na hora que você desliga, você fala assim... Você imagina passar 8 horas num ambiente que você precisa, porque é ali. Uma alocação do ambiente físico. E o que podia ser feito? Nada, porque a frequência de ruído não tem legislação que ampara. Tem impacto, a intensidade, mas a frequência não. Então, quando eu vou fazer o processo, tentar entender o processo de trabalho, eu tenho que entender a biometria, a fisiologia, sexo, a idade, a formação, a escolaridade, a experiência profissional, o modo de envelhecimento. Isso tudo, querendo ou não, eu vejo na entrevista, eu vejo no processo de seleção, eu escolho do processo de trabalho, tá certo? Que vai ser influenciado, uma influencia a outra, o tipo de processo de trabalho, os equipamentos disponibilizados, o layout do trabalho, que influencia a organização e o ambiente físico. Então, tudo isso aqui é colocado. Eu tenho situações que a legislação trouxe para risco ergonômico. Ruído, índice de luminância, como é que é a iluminação local, nível de iluminação, a vibração do ambiente, a temperatura e a exposição de gases químicos. São problemas, são riscos tanto ergonômicos como físico, químico ou biológico. Então, vamos trabalhar... Eu estou gastando esse tempo, que para mim é o risco mais difícil para você trabalhar, porque você vai demandar tempo. Tarefa e atividade. Tarefa. E isso ontem na reunião, a Cristina falou assim, mas isso está no CBO, simplesmente o PCMSO faz. O CBO, ele determina as tarefas, não as atividades. Porque não necessariamente aquilo que está mandando você fazer, você faz da forma que está mandando fazer. Porque a empresa interessa o resultado. Tem uma piadazinha, que tem um vendedor, só fazendo, né? Deixando um pouquinho mais alegre. Teve vendedor que era vendedor de um grande comércio atacadista, vendia insumo, açúcar, sal, não sei o quê, paraná. Ele é do interior de Minas. Aí foi começar a vender nas fazendas sal pagado. Aí ele chegava a mandar um telegrama, né? Olha, manda, por favor, 1 tonelada de sal com não sei o quê. Aí ele escrevia sal com C cedilha. Aí chegava lá, o cara que recebeu, né? Não vou mandar nada, sal com C cedilha. Aí foi para outro, escrevia sal com C cedilha e 5 toneladas. E o pessoal, ele virando chacota dentro da empresa. Chegou na hora, foi ver a produtividade, o diretor falou assim,
Quem é esse cara que está vendendo tudo isso? Não, é um idiota que não sabe nem escrever. Agora, nessa empresa, sal é com S, cedilha, sal é com U. Entendeu? Você tem uma lógica. Não me interessa como é que ele está fazendo. Ah, mas ele não está seguindo o protocolo de pedido. Ele está vendendo? Está vendendo. Então, se vier sal com C cedilha e U, sal com S-A-U, é para atender. E o protocolo? Entender. Para o protocolo. O que a gente chama, para a tarefa, para quem é na área de saúde, a gente chama de procedimento operacional padrão. A gente cobra os procedimentos operacionais padrão, que fazem parte da tarefa onde todos os materiais e instrumentos disponibilizados pela empresa para que o trabalhador execute seu trabalho. Está dizendo como é que isso é feito, o que vai ser disponibilizado, como é que é colocado isso. A organização dos horários de trabalho, que horas que eu coleto o lixo, que horas que eu vou entregar a medicação dentro do hospital. A jornada, o GPO, tudo está previsto na tarefa. A tarefa é um manual de operação. É alguém sentadinho que pode conhecer ou não o processo de trabalho e escreveu uma rotina, um roteiro. O universo da tarefa compreende as características dos dispositivos técnicos. Eu tenho que dizer como é que liga o computador, vai fazer, como é que usa um equipamento, que horas que tem que ligar. Por exemplo, eu vou usar um auditório. Qual a tarefa que você pega de um POP? Eu vou ligar um cinema. Isso é POP de cinema. Eu vou ligar a sala de cinema. Que horas que eu ligo o ar-condicionado? 1 hora, 2 horas antes. 1 hora, 2 horas antes. Por quê? Para dar tempo de resfriar o ambiente, para fazer a troca de calor. E matar todos os possíveis fungos que estão no sistema e ir para o filtro. Isso é um POP. Luiz, Oi. com licença, vou te interromper 10 segundos. 3 casos confirmados de Covid na Advep, de ontem para hoje. Mais outros indo do laboratório fazer exame de. Então, atenção muito desdobrada. Vamos lá, gente. As características do dispositivo técnico, você faz um POP com relação a isso. Tá certo? Então, você tem uma lógica de operação. Eu só posso abrir a primeira sessão de cinema, a sala, se eu tiver ligado no mínimo 1 hora. Eu tenho que ligar o sistema. Aí, de 1 a 2 horas, vai depender do sistema de ar-condicionado, qual o tipo de central de água gelada. Aí vem as questões técnicas que determinam o que faz isso. As características do produto a transformar, do serviço a prestar. Entendeu? Eu sou uma padaria. Que horas que eu começo a fazer o pão? 3 horas, 4 horas da manhã. Dependendo, eu vou ter que fazer a massa, o pão tem que estar saindo 6 horas, 3 horas da manhã eu estou na padaria. Aí eu tenho a questão do trabalho noturno, como é que vai chegar lá, como é que eu vou levar o funcionário. Isso tudo está na tarefa, isso tudo está nos procedimentos operacionais padrões. Os elementos a considerar para atingir os objetivos. É comum, usando o exemplo da padaria, é comum no processo de trabalho você ter facas de corte de pão. Isso está na tarefa. Usar a faca de corte de massa de pão. O que o pessoal usa? Gilete. Porque é mais fácil, é mais rápido, não sei o quê. Pô, mas isso não pode. O procedimento operacional padrão determina a faca. Por quê? Porque você não vai, você perde. Por isso que vira e mexe, era mais, né? Achava gilete no pão, porque o cara estava cortando dessa forma. Entendeu? Então você tem que... restaurante. O procedimento operacional padrão determina que ligue por indução elétrica, faíscazinha, né? O acendedor. Ou o pessoal usa o quê? Uma garrafinha com querosene ou álcool para passar. Aí você tem casos de queimadura. Isso não está na tarefa. Ninguém vai botar isso. Mas a atividade gera para a pessoa andar rápido e fazer isso. Então, quando a gente vai fazer vigilância em saúde do trabalhador, a gente tem que olhar a tarefa. Para saber quais são os equipamentos, quais são as determinações. Luiz, o ambiente não tem o POP. Manda fazer. Antes de começar a fazer, me faz os teus POPs. Aí eu vou analisar os POPs e como você vai ver. Bota como é que você trabalha. Tá certo? Deve-se considerar a dimensão espacial do trabalho, infraestrutura e as regras de produção. Tá? Era comum, no final dos anos 90, aqui no Distrito Federal, fazer inspeção em padaria, e a gente entrar na padaria, numa área de produção, e falar assim, onde é que está a cobra? Cobra. Porque era o controle biológico que tinha.
Aí o pessoal, não, tá ali no canto, ninguém mexe com isso. Acabou, gente, já tem mais de 20 anos, isso acabou mais ou menos. Não tem. E você chegar na padaria e falar assim, tá todo mundo vestido, né? Que era muito quente, o pessoal costumava trabalhar de cueca. Então, por aí vai. Isso não tá. Você ter experiência é um problema. Então, quando eu vou fazer a tarefa, ela foi originária no modelo de administração chamada Organização Científica do Trabalho. Quem inventou a Organização Científica do Trabalho, quem inventou não, quem normalizou, que botou no papel, tudo direitinho, foi Taylor. Então, a Organização Científica do Trabalho é Taylor. Que ele pensa na divisão do trabalho, no aumento, né, na separação para maior andamento do processo produtivo. Tá certo? É uma análise metódica, separação, dividir o tempo. Aquele negócio que o pessoal fala assim, isso aí é maior, você amplia a mais-valia, você amplia a apropriação do trabalhador, que não sei o quê. É um processo que foi desenvolvido, Taylor, que você teve um salto qualitativo com o Ford, com a linha de produção, que basicamente já pegou a teoria de Taylor e botou numa esteira, né? Então você tem melhor precisão técnica, controle de execução, você colocava os melhores como ganho, davam produtividade em ganhos financeiros ou outros benefícios, e você especializava o trabalhador. Aí você tem uma lógica que, consequentemente do processo, você tinha você ficava inaliado, não. Sem ter noção. A palavra. Alienado, obrigado. Alienado. Você ficava alienado porque você não sabia a sua função no processo, né? Lembra aquela história dos burgueses, do artesão, que faz todo o processo, não sei o quê, e entrega o sapato, então eu sei do que construiu. Com esse processo aqui, eu vou botar o pneu ou o parafuso de uma porta, de uma roda, não sei o quê. Qual o valor do meu trabalho? Não sei. O valor do teu trabalho é o que estão pagando para você fazer isso. Né? Você tem duas formas de analisar o sistema. Então você tem essa organização científica do trabalho, foi desenvolvido por Taylor. Tá? E ele gerou as tarefas. Os manuais vieram daqui. E ela veio consequência, aí você pega a história das coisas, para quem quiser, quem quer aproveitar, ler um livrinho, se chama A Evolução das Coisas Úteis. É um livrinho bom que ensina como é que evoluiu esse processo, garfo, faca, tesoura, espingarda, ele mostra a evolução disso para a sociedade. É interessante, é um livro de ergonomia, mas tem uma leitura agradável. O que eu quero colocar com isso aqui? Então, isso aqui gerou a tarefa. Com a criação das peças intercambiáveis, o que eu quero dizer? Até a Guerra Civil Americana, as peças, eu fazia uma arma, a arma quebrava o disparador. Eu perdi a arma, porque eu não tinha como substituir. Eu fazia uma caixa d'água, quebrava uma peça da caixa d'água, eu perdi a caixa d'água, porque as peças eram feitas de forma única. Com a criação das peças intercambiáveis, você quebra uma peça, o que acontece hoje, né? Perdi a tampa, compra outra tampa, panela de pressão, né? Perdi a borracha. Vai lá, quem compra outra borracha? Isso não existia. Então, juntando com as peças intercambiáveis, juntando com a Organização Científica do Trabalho e o manual, você gerou a tarefa, você gerou estoque, você controlou uma série de coisas, uma evolução natural. A pergunta é, a Organização Científica do Trabalho é a exploração do trabalhador? É uma coisa defasada, ultrapassada. Gente, eu vejo um negócio desse, eu tenho que acabar com isso. Aí tem a resposta mais correta que todo pessoal, eu falo para meus alunos de engenharia de segurança do trabalho, que é a resposta que eles têm que dar sempre. Eles nunca vão estar errados. Depende. Porque depende do contexto. Eu dei o exemplo da fábrica de produção de chip. Tem como o trabalhador cuidar da produção toda, cuidar de uma etapa que não seja só fazer aquilo? Não tem. Eu tenho uma situação que exige aquela. Então eu tenho que olhar se aquela empresa trabalha em regime de organização científica do trabalho. Eu não tenho como mudar, porque é da atividade econômica. Num Google da vida, que é criativo, não tem a organização científica do trabalho. É outra lógica.
Eu tenho que entender o processo. Ah, eu vou entrar no hospital. Eu tenho situações que é organização científica do trabalho e eu tenho outras que não. Ó, Luiz, onde é que está na organização científica do trabalho? Na preparação do centro cirúrgico. Eu tenho que seguir protocolos, eu tenho que colocar. Eu só posso iniciar a cirurgia se eu cumprir todos os requisitos. Eu entro no avião, tenho que fazer o checklist completo. Está com condições de voo? Isso é organização científica do trabalho? Não tem. Tem um cara que vai olhar se o negocinho da bomba de combustível está fechado, para o vazamento não fugir. Dali para frente, na hora que eu entro no centro cirúrgico, já não tem organização, porque eu vou trabalhar em função da situação. O piloto vai pilotar o avião conforme a situação. Então, eu tenho mesclas do processo. Nem tanto ar, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Mas eu tenho situações econômicas que é só o OCT. Tá claro isso? Tá vendo como é que a avaliação de risco econômico não é fácil? Você tem que entender. E a atividade? Eu disse a tarefa. Eu tenho atividade diferenciada. Conceito da atividade é o fio condutor das avaliações ergonômicas e pode ser compreendido sob diferentes dimensões. O que o trabalhador faz e suas decisões para atingir os objetivos definidos na tarefa e definidos de acordo com o ambiente real. Eu tenho opção e eu decido não usar. Aí a gente vai falar que negócio de negligência, imperícia, não capacidade, aí tem influência de acidente ou não. Disso. A atividade determina a imprudência, a negligência, a imperícia. Eu tenho que entender isso aqui. E isso aqui é feito por uma série de objetivos. É extremamente comum. Brasília já teve o maior parque gráfico da região, né? Como é que eram as gráficas que existiam no setor de indústria de gráfica? Você tinha aquelas grandes máquinas para fazer corte, né? Você fazia imprensa e fazia os cortes. O que era? Uma grande guilhotina. Início da década de 70, você tinha muita amputação, né? Era comum a pessoa tentar ajeitar, a guilhotina descer e decepar a mão. O que eles fizeram? Vamos melhorar a máquina. Eu tenho que proteger o trabalhador, né? A máquina não pode decepar a mão. Aí o que eles fizeram? Você arruma um papel e você botam 2 botões de acionamento lá separados, literalmente era um em cada ponto para o trabalhador poder acionar fazendo esse movimento. Diminuiu o número de amputação? Diminuiu. Mas eliminou? Não. Por quê? Porque teve um gênio que chegou e falou assim, peraí, eu travo um botão, ajeito com uma mão e só aperto com a outra. Né? O que obrigou? Você continuou tendo amputação, diminuiu. A máquina foi preparada, mas você não fazia a tarefa. A tarefa mandava você fazer. A atividade. A responsabilidade da engenharia de segurança do trabalho, a fiscalização é, em cima do trabalhador que está. Como é? Você está burlando a regra com relação a isso. A outra situação, aí o que eles fizeram? Tem que resolver. A tecnologia aumentou. Hoje, é um botão só. Eles abriram mão dos 2 botões. Voltou a ser um botão só. Mas por quê? Porque é com sensor. Se tiver alguma mão sobre a superfície, a máquina não funciona. Melhor, a tecnologia chegou no ponto que permitisse a aplicação em larga escala. Então não interessa, vou botar um. Agora, se botar a mão, a máquina vê que você está com a mão ali, não funciona. Está desligado. É igual o carro, né? Se você não botar o cinto, não deixa passar. Tem um modelo japonês agora que eu achei espetacular, queria comprar para meu filho, não tem ainda, que ele faz a leitura se você está bêbado ou não. Só do suor do rosto. Você senta no banco, ele identifica se você está bêbado ou não. Aí o carro não liga. A tecnologia chegou no nível que... Tem caminhão assim. Caminhão já tem. Para ele poder liberar. Se ele tiver com álcool, ele não libera para ligar o caminhão. Isso é para ignição. Já vi. Volvo. Então você tem uma situação, você tem que considerar. O que o trabalhador usa de si para atingir os objetivos? Fala, direção, do olhar, gestos, movimentos, deslocamento, situação entre os aspectos consciente e inconsciente, do funcionamento mental, a dimensão psíquica do trabalho. As relações de prazer e sofrimento funcionam como modulador de funcionamento orgânico, como os aspectos de uso para si para as realizações. Exemplo, vou tentar dar um exemplo prático.
você tinha uma grande incidência de acidentes de trabalho na Volkswagen, na fábrica da Volkswagen em São Paulo, São Bernardo do Campo. Aí eles fizeram a avaliação, perfil, aí identificaram que o maior índice de falhas de produção e de acidente de trabalho acontecia segunda-feira. Por quê? Não. Não. Gozação entre torcida. Torcedor do Corinthians gozando do São Paulo torcendo do Palmeiras, tirava a onda. Prazer. Tem relações de prazer, de não sei o quê, de poder. Então você identificou um processo. Peraí, qual é o problema? Não briga, você tinha, o pessoal extrapolava, né? É igual conviver com flamenguista. Depois você pode. Tá? É igual conviver com flamenguista. Enche o saco em qualquer situação. Então você teve uma situação dessa, você teve uma situação de impacto. Como é que a Volkswagen resolveu? Como é que você resolveria isso? Fácil. Resolvido. Como? Eles resolveram. Só contratar de um time. Não. Por que eu estou tirando aí eu tiro a experiência, eu abro mão da experiência só por causa do time que eu escolho? Problema de quem torce para o time. Eles fizeram duas coisas. Eles separaram equipes do mesmo time. As equipes têm que ser só palmeirenses, só corintianos, só... Então, para um não poder gozar, porque aí vão comentar do jogo, mas não vão... Só no recreio. Só no recreio, só na situação. Esse é um ponto. E segundo, se teve jogo Palmeiras e Corinthians no final de semana, o turno das equipes de Palmeiras e Corinthians só começa depois do meio-dia. Cara, que saco isso. Mas isso já tem... Mas eles resolveram questão de falhas de produção, melhorar a qualidade, diminuir o acidente de trabalho. Você tem que entender o processo que está por trás Só do... contratar mulher, resolve o problema. Aí vai depender do tipo de abordagem que pode acontecer, né? Sempre dá problema. Nós estamos tratando com seres humanos. Tá certo? E pela lógica mental do trabalhador, para cumprir as metas com as condições fornecidas. Às vezes tem um trabalhador que, cara, não vou cumprir essa meta, não vou fazer isso. Aí você tem que entender o processo, tem que entender a organização do trabalho. Tá? Então, quando eu tenho da tarefa, eu tenho atividade. Não necessariamente eu vou cumprir, eu não sou robô, não vou cumprir a tarefa. Eu vou fazer a tarefa do meu jeito. Eu tenho uma briga com a minha esposa normal, porque ela fala assim, você não faz as coisas que eu mando. Eu falei, eu faço, mas faço do meu jeito. Ah, é para lavar a louça assim, então lava. Né? Eu estou lavando a louça. Você quer que lava desse jeito? É uma tarefa. Você está impondo. Eu não vou lavar do seu jeito, porque eu não sou você. Quer, eu faço do meu jeito. Ou resolve, eu não lavo. Você tem opção. Então, tarefa prescrita. A tarefa prescrita, que é o POP, é uma tarefa esperada, é uma coisa implícita pela empresa, né? O que eu quero com isso? E eu tenho o que eu escrevi. Eu faço o manual e eu espero um resultado, né? O resultado não está implícito. Eu tenho que compreender essa tarefa, aí eu tenho que ver a formação profissional, o entendimento pessoal da pessoa. O operador vai se apropriar da tarefa e vai fazer a tarefa da forma que ele acha que tem que fazer. Aí eu transformo em atividade. Luiz, isso é uma coisa natural, isso acontece natural. Mas para a vigilância do trabalhador, eu tenho que entender o contexto da distância entre a tarefa do POP e da realização. Porque eu identifico os riscos. A conduta do trabalhador frente à tarefa me identifica os riscos. Você pode ter certeza, o trabalhador, a empresa não vai botar em risco, ela não vai escrever os riscos numa tarefa, porque ela está sujeita a procedimentos judiciais, então ela vai seguir o normativo. Então, quando eu vou tratar de ergonomia, eu tenho a questão, e eu já citei aqui, eu tenho uma população diferenciada. Eu tenho a questão do trabalhador médico. A gente já tratou disso aqui. As características genéticas do trabalhador. Questão da cor da pele, a evolução humana, porque, né, a lógica de concentração de melanina é a história evolutiva do homem. Não quer dizer que o indivíduo é maior, ou melhor, ou pior, não sei o quê. Um tem mais proteção sob radiação solar e o outro não tem. Tá certo? E a sua condição de saúde? Quando eu falo condição de saúde, aí eu falo do exemplo do manequim médio. Tá? Para tratar isso, aí vem outra variável que é complicada.
Eu tenho a variabilidade interindividual, o que eu dependo dos outros, que são as estratégias operacionais, os modos operatórios, as resoluções de problemas, a aprendizagem. Como é que eu faço a resolução de problema? Eu mando, vocês obedecem? Às vezes a situação é de manda e obedece, porque eu não sei qual é a atividade que eu estou fazendo. No exército, você faz treinamento de tropa? Não. Você faz adestramento de tropa. Qual a diferença de treinamento e adestramento? Um pensa e outro não pensa. Então eu posso ter situações que eu tenho que adestrar as pessoas. Eu tenho que transformar a minha ação em movimento sinestésico, tem que ser natural. Aconteceu, eu faço. Uma ação de contingência, né? Incêndio. Eu tenho que treinar os trabalhadores a pegar a rota de fuga de forma natural, tem que ser instintivo. Eu tenho que chegar num ponto que o meu treinamento adestrou todo mundo. Então, eu tenho resolução de problema, aí você tem teoria do líder, como é que ele trabalha, como é que ele faz. Isso influencia, e cada líder depende do tipo de organização. Ah, cara, isso atrapalha a ergonomia, isso é um problema? É. Porque se tem uma pessoa que tem um problema de se submeter à hierarquia, se a resolução de problema vier de cima para baixo, ele está no lugar errado. O problema não é do trabalho, o problema é do trabalhador que não se adapta. Aí o trabalhador que o trabalho se adapta à situação dele. Não vai. Por isso que a gente trabalha com... Por isso, de novo, eu sempre reforço. Vigilância ao trabalhador protege o meio ambiente do trabalho. Porque o que é bom para um trabalhador pode não ser para outro, quando eu entro na questão de risco econômico. Tá? E eu tenho as interindividuais. Eu tenho ciclo circadiano. Eu sou matutino, eu sou vespertino, eu sou noturno, eu sou notívago. As alterações hormonais. O que acontece? Qual é uma garantia legal em função de alteração hormonal? Tem uma garantia dada por lei. Código Penal. TPM. Matar ainda vai para... Mas pelo menos a agressão dada aí nesse período, a mulher é dispensada. Só vai se matar até a atenuação. Ela tem que provar, aí tem a atenuação, vão olhar o histórico dela. Desde que a Eva deu uma maçã pra gente. Tá certo? A questão da fadiga, né? Como é que ela tá? Tá voltando de um turno, tá mais de 18 horas sem dormir, né? Como é que o cérebro tá funcionando? A questão da aprendizagem. Aí vem as variações no curto prazo, predisposição. Acordei de mau humor, gente, é normal. Acordei de mau humor. E aí? Eu consigo chegar num trabalho, deixar o mau humor pro lado e encarar o trabalho de forma natural? Não tá, gente. O cara tem que ser muito namastê para poder fazer isso. Não dá. E as variações devido à idade, leis do envelhecimento biológico, efeitos do meio. O que é a leis do envelhecimento biológico? Não são só da biologia. A pessoa, se ela tem uma significância, alguma coisa, ela tem uma dificuldade de dizer que ela é transitória. Tudo na vida é transitório. Nós somos formigas, né, Carlos? Tudo na vida é transitório. A gente tem um nosso momento de ápice, que vai ser substituído por outra pessoa. E às vezes as pessoas não conseguem dizer assim, meu tempo acabou e eu tenho que dar passagem para outro. E essa pessoa, se ela estiver num cargo de chefia, se ela estiver numa situação de comando, e ela ver uma pessoa que está surgindo, se ela tiver problema, ela vai boicotar, ela vai jogar... Domênica está perguntando o que é namastê. O que é namastê, Cecília? Essa é da paz, não é? Como é que se diz? A divindade que habita em mim homenageia a divindade que habita em você. E o César está perguntando como lidar com a desídia, desinteresse pelo serviço de alguns servidores. Se eles estão desinteressados, essa pergunta é fundamental. Por que o servidor está interessado? Por que o servidor está desinteressado? Eu tenho que descobrir por que ele está no trabalho. Primeira coisa, é para atender as funções básicas. Alimentação, não sei o quê. Desculpa. Qualquer lugar que der para ele, que atenda isso,
ele está feliz, aí é mais fácil resolver. Se tem alguma coisa que ele está achando, por exemplo, diz assim, quem dera que eu fosse tão bonito como minha mãe diz que eu sou, que eu fosse tão rico como meu filho acha que eu sou, né? Aí isso, aí vocês complementam a informação. Às vezes a pessoa se acha mais do que é. Então ela se acha que tem que estar tendo mais responsabilidade, mais situação. E a gente tem que olhar a situação que se enquadra. Qual a situação que se enquadra? A gente vive no mundo real. O que mais tem no mundo real é jabuti em árvore. Né? Pessoas que não deviam estar na posição estão. Aí você fala, cara, é um incompetente. É um incompetente. Mas está lá, está mandando, você tem que abaixar a cabeça e tocar. As pessoas têm que ver a questão do desinteresse. Ela tem que buscar no seu dia a dia coisas para fazer. Por exemplo, eu agradeço sempre o cargo que eu tenho, a função que eu tenho. Porque eu não tenho rotina. Eu vou fazer uma vigilância de saúde do trabalhador Fui ontem na Caixa Forte do Banco Brasil de Informação. Beleza, conheci uma coisa nova, tratei com gente nova. Saí, fui lá ver uma fábrica de cerveja. Então, cara, não tô afim. Gente, vamos arranjar alguma coisa para fazer. Vamos fazer educação, vamos fazer... Então, mas tem gente que precisa de um ambiente fechado. Então, você tem que olhar. Então, você tem que entender o pessoal. Essa é a função do SESMIT, na assistente social e do psicólogo. Por que está te levando a ter presenteísmo? Não é isso que eu aprendi na última aula? Por que está te levando baixo interesse? O que está fazendo? Se a pessoa não está satisfeita, no serviço público é mais fácil. Se não está satisfeito, vai embora. Arranja outra lotação. Porque o desinteresse acaba contaminando. Vai embora. Eu vou ficar sobrecarregado. Mas vai embora. Pelo menos a visão que eu tenho. Vai embora. Mas pode ser tipo da organização do processo de trabalho. Normalmente é em função da organização do processo de trabalho. Ver se não ficou claro para ele. Então, quando eu vou tratar de ergonomia, de risco ergonômico, eu já mostrei que a organização dá trabalho, não sei o quê, ela foge da cadeira, ela foge da mesa, ela se divide, a ergonomia em si, ela se divide em 4 produtos. Eu tinha mais um aqui. Tinha ergonomia organizacional, que é a da organização do trabalho. Eu tenho ergonomia física, que é a biometria, tamanho, não sei o quê. Eu tenho um posto de trabalho adequado para o meu perfil fisiológico, o meu tamanho. Eu tenho ergonomia cognitiva. Na engenharia de segurança do trabalho, isso é importante porque eu tenho pessoas que são visuais. Eu tenho pessoas que são auditivas. Eu tenho pessoas que são táteis. Quando eu faço um cartaz, eu estou atendendo a pessoa visual. Por que numa empresa, eu for fazer questão de combate a incêndio, o bombeiro pede cartaz, sirene, luz, não sei o quê, porque ele tem que atingir todo mundo. Porque cada um tem um perfil de percepção diferenciado. Entendeu? Então você tem uma lógica ergonômica em função disso. Eu tenho um ambiente, isso é cada vez mais comum, eu tenho um ambiente que só trabalham cegos. Eu preciso de cartaz? Não. Mas eu preciso de quê? Sirene e num tom mais, né? Eles têm que ser adestrados. Escutou esse barulho, vocês saem correndo. Né? Então eu tenho... eu já falei que o risco ergonômico é um risco transversal, ele perpassa todos, ampliando ou mitigando os demais. Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, tem toda uma lógica de como é que você trabalha, como é que você carrega o peso, como é que você levanta, controle rígido de produtividade, imposição de ritmo excessivo, trabalho em turno e noturno, jornada de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. Isso tudo aqui são variáveis que devem ser consideradas. Mas eu tenho pessoas que preferem atividades monótonas, repetitivas. Então a pessoa está no lugar certo. Para atividade monótona repetitiva. Tem gente que não aguenta isso. Trabalho em turno e noturno. Ela se adapta? Como é que é a queda de produtividade dela fazendo plantão? Ela se aceita isso? Não, ela não aguenta. Então ela tem que ficar fixa num ambiente noturno. Eu vou dar um exemplo de ergonomia física. Isso deu uma confusão no início dos anos 80, final dos anos 80, aqui em Brasília. Parque Shopping tinha acabado de ser inaugurado.
Eu sou antigo. Parque Shopping tinha acabado de ser inaugurado. Show das Frenéticas. Lembra, né? Aí, uma sapataria, porque se vocês entrarem nessa... o Parque Shopping não tem galeria técnica para as lojas, para depósito, né? Porque é perda de área física de faturamento. Se vocês olharem as sapatorias, onde é que fica o depósito dos sapatos? Sempre no andar de cima. Não é andar de cima. É um mezanino baixinho. Aí você tem uma lógica, só para vocês olharem aí, por favor, vocês tenham pena dos vendedores. O que você fazia? Você chega lá, eu quero olhar esse sapato. Aí o que acontecia? A vendedora subia a escadinha, ia lá para cima. Lá não fica em pé. Então ela tinha que se arrastar, se agachar, para achar o sapato e descer. E ela fazia isso várias vezes. Postura inadequada, excesso de trabalho, não sei o quê, completamente com toda... Aí teve uma sapataria que resolveu mudar o processo. Eu vou resolver o problema. Ele abriu um classificado para contratar quem? Não. Foi processado. Porque estava estigmatizando o trabalhador e falou, não, o ambiente de trabalho cabe um anão. Por que eu... Né? Ele contratou durante um tempo, ele passou a ser durante um tempinho o tchan da loja, porque aí a vendedora chegava, ele ficava lá em cima, acabou terminando, dando problema, porque aí não tinha ventilação. Mesmo estando na altura, não resolveu o problema de um depósito, né? Não era um posto de trabalho que podia ficar gente. Deu problema nesse sentido. Então, você coloca isso, você colocou isso. Então, várias lojas recuaram e faz no fundo da loja o armazém. O estoque. Obrigado. Aquelas que ainda estão lá em cima, vocês tomam cuidado, porque a vendedora ou o vendedor vai ter que subir e fazer exatamente esse movimento, porque não deixou de ter. E eles têm como prerrogativa e treinamento de organização do trabalho, se vocês repararem, vocês pedem um tênis. Eles apresentam quantos? Eles são obrigados a descer com 5 ou 6. É técnica de venda. Se eles não descerem, o supervisor da loja está anotando, ele pode ser demitido. Isso é organização do trabalho, isso é ergonomia pura. Porque ao oferecer um, ele tem que garantir que por impulso você compre outro. Aumenta a chance. Aí é técnica de venda, aí você tem que... Mas isso afeta, isso é risco. Porque ela é obrigada, em vez de descer com um par de sapato, descer com vários. E tem que devolver. Tá? Então você precisa entender o processo de trabalho para fazer esse tipo de abordagem. Aí foi colocado, para você trabalhar, mudando de assunto, você tem as tarefas. Muitas empresas, a grande parte das empresas brasileiras, não tem... Elas são pequenas. O cara não vai fazer uma tarefa, ele não vai fazer um POP, ele não vai determinar o que faz. Então, o que vai fazer? Ele vai contratar. Então, nós temos um órgão que faz o CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, que ela diz o seguinte, se você é contratado como tal função, as suas tarefas são essa, a forma de você agir. A gente regulamentou isso. Foi essa que a lógica na nossa reunião de ontem com a SLU. A Cristina falou, a gente não precisa, isso só está para a função, está no CBO, a CBO determina os exames médicos. Tá, mas e a atividade? Eu tenho só o padrão básico. E aqui, só para vocês terem, para efeito de ilustrativo, nós temos o profissional do sexo, que é reconhecido por lei, pode se aposentar, paga, recolher contribuição para o INSS, pode se aposentar. Então, você pode ter na sua carteira de trabalho garota de programa, garoto de programa, meretriz, messalina, michê, mulher da vida, prostituta e trabalhador do sexo. São profissões reconhecidas no Brasil. Então, você é uma prostituta. Está reconhecido. Eu sou um trabalhador. Cadê minha carteira de trabalho? Quem está pagando meu direito? Mãe de santo, né? Babalorixá, é reconhecido também como atividade. Descrição sumária da atividade. Buscam programas sexuais, atendem e acompanham clientes, participam em ações educativas no campo da sexualidade. As atividades são exercidas seguindo normas e procedimentos que minimizam a vulnerabilidade da profissão.
uso de camisinha, né? Tem que usar, ela tem que... Ele ou ela, né? Formação e experiência. Para exercício profissional, requer-se que os trabalhadores participem de oficinas sobre sexo seguro, acesso à profissão e é restrita aos maiores de 18 anos. A escolaridade média está na faixa de 4ª a 7ª série do ensino fundamental. Isso é uma avaliação. Condições do trabalho. Trabalham por conta própria em locais diversos e horários irregulares. No exercício de algumas das atividades, pode estar exposta a intempéries e a discriminação social. Há ainda riscos de contágio de DST e maus tratos, violência de rua e morte. Está reconhecido. Você não sabe o que você vai fazer? Olha o CBO. Lá está o teu orientador. Como você vai fazer os exames, como é que você vai colocar, que tipo de postura. Já está recomendado. Quando você faz algo que não está... Você abre... Se você não... Boa pergunta. Não. Pode caracterizar. Quando o CBO é um farol, é um macro. Vou dar um exemplo prático. Vira e mexe, cai um negócio disso. Atendente de clínica, pode lavar banheiro? Recepcionista? Se tiver, pode. Se tiver onde? No contrato. Gente, o CBO é para quando você não tem um contrato. Você vai na papelaria e compra aqueles contratos pré-impressos, você só diz, não tem, e diz qual é a função. Aqueles contratos pré-impressos, vai chegar no CBO e ali dá. Se você pegar recepcionista, atendente, não tem limpeza de... Não tem. Se eu contratei pelo CBO simplesmente, se ela lavar banheiro, ela processa e vai... Não desvia de função porque ela vai... porque o trabalho da limpeza é menor que o salário dela, né? O salário normal. Então não tem indenização. É desvio porque ela está sendo obrigada a fazer uma atividade insalubre, blá, 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 tem consequências judiciais. Mas a relação contratual é prolibertam, né? É uma relação entre duas partes. Eu posso contratar uma pessoa e dizer tudo que ela tem que fazer. Ela aceita ou não. Você vai fechar a clínica, você vai limpar as paredes, você vai fazer isso, você vai todo... Você aceitou? Eu vou te pagar isso. E é obrigatório pagar, tá certo? A única coisa que a legislação olha, você é obrigado a pagar pelaquilo que a atividade remunera maior. Eu sou recepcionista, mas você vai ser minha instrumentadora numa cirurgia? Opa! Então você não é recepcionista, você é enfermeira, você é instrumentadora, você tem que receber... Você pode até fazer a função de recepcionista, mas você vai receber como instrumentadora. Como que chama assim quando é um cargo menos qualificado, exercendo atividades mais qualificadas? Ilegalidade. Não, depende da qualificação. Depende da profissão, depende do cargo. Porque o que você entende por ser menos qualificado? Por exemplo, eu contrato um atendente de farmácia. Eu coloco ele para aplicar medicamento muscular, endovenoso e tal. Na farmácia. Você pegou logo a exceção. O atendente de farmácia pode aplicar desde que tenha curso específico. Se tiver curso de aplicar, ele pode, e por ser atendente, ele não pode aplicar todas as medicamentos, mas ele pode aplicar. Tem umas que ele pode fazer, tem outras que não. Então, só um instantinho, Cecília. Então, nessa situação, você tem várias profissões, bruscamente, que estão regulamentados conselhos de classe, você tem as categorizações do que cada um pode fazer. Por exemplo, eu não posso pegar um técnico de edificações e fazer um planejamento para a obra de 200 metros quadrados. Ele só está habilitado para 80 metros quadrados. Tem essa colocação. Dentro da enfermagem, o técnico de enfermagem está lá dizendo que ele só... Está lá bem claro. O técnico auxiliar de enfermagem, ele só pode executar ações demandadas por médico ou enfermeiros. E o médico, a demanda do médico, o médico não pode mandar no técnico de enfermagem. Tem que ter a ciência e a anuência do enfermeiro. Então, já está dizendo que o técnico de enfermagem não pode fazer nada, ele pode... eu vou enfermar. Não, você faz o que eu mando. O técnico de enfermagem é adestrado. Ele não tem competência. Se ele fizer qualquer função que foge da liberdade de condução de decisão para o técnico, é ilegalidade. Aí você tem que olhar profissão por profissão. Então, você pode ajustar essa situação no contrato. No contrato, você pode tudo. Mas a pessoa tem que estar qualificada para isso, tá? Gilmar quer saber quem assina a carteira das prostitutas. Quem contrata.
Ou ela paga como ao profissional liberal autônomo. Ela mesmo paga para ela. Ela mesmo paga para ela. Mas o que eu queria saber era isso, no caso de uma profissão que não consta no CBO, por ser nova, sei lá. Não é profissão. Descobrir designer de aplicativo. Não é profissão. Não é reconhecido. Não é reconhecido. Nós tivemos um problema aqui na UNB. Estou apontando para o nosso estagiário aqui. Nós temos aqui uma profissão porque as universidades podem criar cursos. Né? É a universidade, ela pode criar curso. Ela criou há muito tempo atrás o curso de design. Você tinha um curso de design. Não tinha reconhecimento nem no Conselho Nacional de Educação. A pessoa terminava o curso, recebia um certificado, não podia trabalhar, porque não tinha competência, não tinha nada estabelecido. Fazendo um paralelo com o trabalhador, se não tiver no CBO, você tem que botar tudo no contrato. Se não, a justiça, porque vai fazer justiça social, ela vai pegar, por analogia, aquilo que se mais se adapta. Eu dei exemplo na aula passada, a secretária do lar. Secretária do lar não existe. Por analogia, o que o juiz faz? Secretário. Aí vai pegar todo o direito de secretário. O direito de secretário é diferente do empregador doméstico. Entendeu? Vai nessa linha. Tá claro? Respondeu a pergunta do... Risco físico. Então, ergonomia só para ver o tamanho da... Tá bom, bom. E você tem a ergonomia tradicional, ergonomia de produto. Fazer um vídeo, fazer um telefone, fazer uma cadeira, isso tudo tem... Né? Risco físico. Os riscos físicos são destinados a ruído, vibrações, radiações ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade. Tudo isso aqui são consequências mensuráveis. São situações que você mede, você quantifica. Ruído eu tenho condições de medir. Mas aí a gente tem uma falha legal de interpretação da legislação brasileira que trabalha sobre intensidade, não frequência. A frequência, às vezes, pode ter uma intensidade menor, mas uma frequência alta provoca tão mal a saúde quanto um ruído elevado. E não temos uma legislação que ampare. Tá? As radiações ionizantes, as radiações não ionizantes são os micro-ondas, né? A questão do frio, basicamente, o frio é para trabalhador que trabalha em câmara frigorífica. Qual é o problema de trabalhar com frio? Nós estamos morando no Brasil. Pensa no Brasil. Eu vou trabalhar com frio. Choque térmico. O problema não é trabalhar com frio. O problema é o fluxo entre quente, frio e quente. Aí você é obrigado a ter a japona, você tem que ter todo, né? Qual é o maior efeito da saúde do frio? Qual é o indicador de problema de saúde que o frio dá? Não. Senão ninguém tomava sorvete nos países frios, né? Ele arrebenta com o esmalte do dente. O choque térmico arrebenta com a arcada dentária. Porque você não tem os dentes não têm a plasticidade do resto do corpo. Então, literalmente, você trinca. Então, normalmente, as pessoas que trabalham com frio têm problemas seríssimos odontológicos. Calor. Calor. E aí? No meu, eu falo, nós vivemos no Brasil. Eu estou em Cuiabá, eu estou em Teresina. Como é que eu comparo isso? Como é que eu sei que o calor é abusivo? Qual é o ponto de referência? O ambiente. Eu tenho que tratar. Eu não posso ter, né? O ambiente é igual. Aí eu tenho que trabalhar a temperatura efetiva, não a temperatura que está no termômetro. Tá? IBUTG. Índice de bulbo único da temperatura de globo, termômetro de globo. Pressões anormais e umidade. A umidade, qual é o problema da umidade? Dermatite de contato, fungo, risco biológico, proliferação, risco biológico e doença respiratória. Porque a umidade você pode transformar produtos, substâncias químicas que entram em vapor, viram neblina, alguma coisa, e você está aspirando. Serve de veículo para
Aí eu falei aqui do free, qual é o principal impacto do ruído? Qual o sistema que o ruído mais afeta? Não, sistema. Sistema nervoso? Sistema auditivo? Todo mundo acha que é o sistema auditivo. O sistema auditivo é o que mais fácil a anamnese, né? Que você literalmente você perde, mas um ruído intenso, um ruído de frequência, ele afeta o sistema digestivo. As pessoas têm problemas de digestão, né, de estômago, com áreas com ruído descompensado, não adequado. Ah, eu tô com diarreia, eu tô com disenteria. Onde é que você está trabalhando? Como é que é o teu trabalho? Mudou alguma coisa? A gente é uma máquina complicada, o ser humano é uma máquina complicada. E o nosso trabalho mais ainda. Risco químico. Poeira, fumo, névoa, neblina, gases, vapores. Substâncias, compostos ou produtos químicos em geral, tá certo? Então, eu estou tratando de risco químico. Eu falei de risco ergonômico, que eu trato como transversal. O risco físico, ele é quantificável, eu vou mensurar. Eu tenho lá padrões e meço, tá dentro, tá fora, atende, não atende. E o risco químico? A poeira tá dentro, ou aerodispersóides. Como é o risco da poeira? Qual o problema da poeira? Vias aéreas, com certeza. Mas o que faz no pulmão? O que faz no pulmão? O que a poeira faz no pulmão? Fibrose. E como é que é o processo de fibrose? O saco pulmonar, os alvéolos pulmonares, eles são bombas, né? Eles recepcionam o oxigênio, devolve o gás carbônico, né? É uma sanfona funcionando. Aquela boca tem tamanho. Partículas acima de 10 nanômetros, tampa ali, máximo tampa, ou parte e não entra, né? Então você vai sujar o tapete, mas não vai atrapalhar a bomba. Mas se eu tenho a poeira com partículas de diâmetro menor que 10, 15, aí vai depender do ser humano, mas em média 10 nanômetros, o que acontece com a partícula? Ela entra no saco pulmonar, o alvéolo pulmonar, e danifica, fere. Qual é o processo de cicatrização do corpo humano? Cicatrização, né? Já estou dizendo. Colágeno. O que o colágeno vai atuar e vai cicatrizar? Ao cicatrizar, você manteve o alvéolo íntegro, né? Mas ele perdeu a capacidade de... Eu tenho um alvéolo que está lá parado, que não funciona mais. Então, quando eu tenho problemas de fumo, o problema maior do fumo é exatamente porque as partículas que entram, eles entram dentro e danificam o... Quando eu tenho asbestose, porque a crisotila entra em partículas que danificam o... E o sistema de defesa do organismo produz colágeno. Ao fazer o colágeno recupera o alvéolo, mas perde a função biológica do alvéolo. Então, o problema de poeira é esse. Então, quando a gente discutiu ontem, para a gente fazer o levantamento da poeira lá da balança do SLU, eu não estou interessado se está com poeira. Porque tem. Eu quero saber o percentual de poeira fina. Porque o percentual de poeira fina, a grossa você vai tossir, né? Você bota para fora, você espelha, você lava. A fina não faz. Tá? Substância, compostos ou produtos químicos em geral. Qual o tamanho desse universo? Quantos produtos são comercializados no mundo? Químicos. Que serve de insumo, que serve para venda, que está no comércio. Mais de 1 milhão, mas nós temos autorizados para comercialização internacional cerca de 84 mil produtos, que tem comércio normal. Tá certo? Então, quando eu vou fazer uma avaliação de risco químico, eu preciso saber os produtos que eu estou usando, porque cada produto tem uma consequência diferente para o organismo. E o que é dado para a gente como instrumento de avaliação é a ficha de informações de segurança de produtos químicos, FISPIC. Todo produto químico vendido no Brasil, tudo. Você vai procurar água sanitária, bota FISPIC água sanitária.
Vai estar lá. A FISC vai dizer como é que se deve armazenar, quais são os produtos, deve fazer em caso de ingestão, qual é a toxicologia, qual a quantidade que... Tem tudo. É uma avaliação desse produto. Vocês acham que dos 80 e poucos... 83 mil, vamos arredondar para 83 mil. Quantos produtos tem esse estudo pronto? Acho que é o próximo. A Fundacentro reconhece 166. A CGIH, Associação de Higienistas do Trabalho, né, dos Estados Unidos, 727. A NIOSH, que é a área de saúde ocupacional dos governos dos Estados Unidos, 780. A OSHA, 500. E a ESNA, 5.292. Isso aqui é da União Europeia. E a gente avalia 166. A nova legislação que está sendo autuou agora, modificou, reconhece para efeitos de legislação brasileira a NIOSH. Então a gente está passando de 166 para 780. A gente está fazendo um trabalho no Congresso, no Ministério, para que utilize da ESHA, que seja 5.292. São 83 mil produtos. E eu só tenho 83 mil, eu só tenho 166 que eu reconheço como problema para o Brasil, para o trabalhador brasileiro. Eu reconhecendo 5 mil, nós não estamos nem com 10%. E a grande vantagem da ESNA é porque Portugal faz parte da União Europeia, então toda a documentação está em português. Da NIOSH você tem que traduzir, a CCGH tem que traduzir. A ESHA não, você tem... Portugal pertence à União Europeia, português é uma língua da União Europeia, oficial, então os documentos têm que ser feitos também em português. Então vocês que estão na área de proteção, de vigilância, usam a ESHA, baixa o programinha, vocês têm acesso fácil para baixar todas as fichas. Ah, eu estou tratando com mercúrio. O que o mercúrio pode fazer? Como é que vai? No PPRA, no PGR, vai ter um inventário. Estão agindo de forma correta? Como é que a gente vai exigir o EPI? Não precisa... A própria FISC já está dizendo, tem que usar esse EPI, não aquele EPI. Quem mandou entrar numa área que dá trabalho? Risco biológico. A gente já falou, risco de vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. Como é que eu quantifico isso? Ou eu não quantifico? A avaliação é qualitativa. A NR15, ela diz que é qualitativa. Porque tinha uma teoria, quando foi feita a NR, dizendo o seguinte, eu vou fazer a avaliação do ambiente de risco biológico, eu tenho uma fotografia daquele momento. Né? A asterística coli, ela muda, ela dobra a população a cada 20 minutos, né? Ela pode dobrar, e ela pode extinguir, então você tem uma fotografia. Naquele momento, estava aquela situação... Blá, blá, blá. Então, eles determinaram a NR15, o anexo 16... Anexo 16? Anexo 16. Não, anexo 14 da NR15. Ela diz que algumas atividades fazem jus ao risco biológico. Você não avalia risco biológico para efeitos de concessão de adicional. Mas nós temos que avaliar o risco. A gente não fica preso à NR. Por isso que lá no químico eu tenho que entender os riscos que estão submetidos. Se vai gerar um adicional de salubridade, se vai gerar... Não é problema, porque eu tenho que proteger o meio ambiente de trabalho. Por isso que a nossa lógica eu tenho que ver. Ah, é risco para o trabalhador, para o catador? Sem ponto. Por causa disso, disso e disso. Ah, vai gerar adicional? Já não sei. Porque tem que estar muito bem especificado isso. Então, você caracterizar o risco e não pagar o adicional... elas estão descasadas. E como a Justiça do Trabalho faz justiça social, só a caracterização do risco, mesmo não pagamento adicional, tem dado os direitos de risco de ambientes insalubres. Para a gente ter muito cuidado com as nossas ações, porque ela tem repercussão para o trabalhador, para a empresa, para o governo, nas contas nacionais. E como eu disse anteriormente, as ações regressivas podem chegar em quem assinou. Risco mecânico. Último risco, que eu chamo de risco de gambiarra, né? Queda, material acumulado, fio exposto, fio atravessando, aí você vai
Vamos começar. Esses foram os riscos. Como eu disse, a ANR, as normas regulamentadoras têm um parâmetro, você tem livros específicos para cada uma dessas, você tem metodologia para cada uma dessas. Ah, precisa entender tudo? Não, não precisa entender tudo. Você precisa ter noção do que está acontecendo na área de vigilância ao trabalhador, para, em for o caso, em conjunto com o SESMIT, saber cobrar a informação, porque a responsabilidade é da empresa. Ah, as informações não estão satisfeitas. Solicito que me complemente o PPRA, que eu vou falar agora, complementa a documentação, porque isso aqui não está claro para mim. Quem tem que oferecer a informação é a empresa. Ou os sindicatos trabalhadores, ou alguma coisa do gênero. Tá certo? Então, essa linha que eu coloquei, o risco ergonômico é, de longe, o mais difícil de trabalhar. Porque eu estou trabalhando com a pessoa e a sua interação no ambiente de trabalho. Risco físico é o mais fácil, todo engenheiro de segurança adora trabalhar com ele, porque eu chego lá, eu meço, está dentro do padrão, eu pego uma tabelinha, está dentro, faz, está certo, está errado, muito fácil. O químico, o pessoal não gosta de trabalhar pelo universo. O biológico é só dizer, enquadrou na categoria, é risco ou não é risco. É uma lógica errada de entender o produto, porque você está olhando para o pagamento adicional e não de proteção do ambiente de trabalho. Risco mecânico é o dia a dia, é o cara que está vendo uma coisa errada, é a pessoa, olha, o extintor de incêndio está bloqueado, é um risco mecânico, se acontecer um incêndio, a pessoa tem que chegar no extintor, é a porta do banheiro que está sem mola, ou está com um negócio quebrado, entendeu? Isso tudo é risco mecânico, é olhar. Então, engenheiro de segurança, o pessoal de segurança tradicional gosta de olhar risco físico e mecânico. E biológico, mais fácil. A gente, como vigilância ao trabalhador, não é a nossa função fazer só isso. A gente cobra que eles façam, a gente vai analisar os documentos. Mas é mais difícil para a gente tem que aprender a abordar os riscos ergonômicos, porque trata do trabalhador em si, da organização do trabalho, tirando a variável do trabalhador como indivíduo, porque a gente olha o meio ambiente, se a organização está atrapalhando, que eu falo que a organização está atrapalhando, eu posso usar o exemplo da Ambev, que fazia competições entre as equipes, né? E as equipes perdedoras passavam por processos de degradação social dentro da empresa. A Ambev perdeu várias ações judiciais de assédio moral por causa disso. E mudou a prática. Entendeu? Tem que olhar o ergonômico e tem que olhar o químico. E o químico é mais fácil, e só dá trabalho de você fazer um inventário. Quais são os produtos? O inventário daqui. Gente, Luiz, a gente não mexe com produto químico, não mexe? E o desinfetante do banheiro? Chega lá, FISC da água sanitária, quaternário de amor, ou do azulim, não sei. Lá vai estar dizendo qual é o EPI que a pessoa de limpeza e conservação tem que usar, se tem que usar luva, onde é que tem que ficar armazenado, como é que descarta. Tem tudo no FISC. Tem tudo no FISC. É só juntar. Quais são os documentos que consolidam o risco? Eu tenho programa de prevenção de risco ambiental. Programa porque ele é uma coisa que se autoalimenta, né? Não é um plano que tem início, meio e fim. Programa, todo ano ele se recupera, ele se alimenta dos dados que foram colocados. A pergunta que cabe a gente, como vigilância ao trabalhador, é: quem pode fazer o PPRA? Pega de segurança? Qualquer pessoa que a empresa julgar competente. Eu posso pegar ali o mendigo que está ali no sinal. Você faz um PPRA para mim? Faço. Se o dono da empresa validar, tá válido. Tá certo? Então você tem essa falha operacional porque você não precisa de qualificação prévia para fazer isso. Tá? Então, qualquer um pode fazer as mensurações, as medições para colocar no PPRA? De ruído, de não sei o quê? Não, aí é só engenheiro de segurança. Ou médico do trabalho. Mas basicamente engenheiro, né? O técnico não pode? Dependendo, aí vai depender da área, o tipo de atividade, grau de risco da empresa, o técnico depende do enquadramento dele. Porque senão é atividade ilegal, como a Mani colocou. Tá certo?
Então eu vou ter um programa que vai me dizer e vai botar todos os riscos. Aí começam os programas, aí começam os problemas. Porque isso aqui, pela legislação, tem que ser disponibilizado para todo trabalhador, porque todo trabalhador tem que saber os riscos da sua função. As empresas fazem isso? Não fazem. Qualquer tipo de empresa, mesmo aquela lojinha que tem 3 funcionários. Se tem funcionário, tem que ter PPRA. Se tem PPRA, tem que comunicar para o funcionário os riscos que ele está submetido. A partir de um funcionário, Basta ter um. Com relação trabalhista, que eu posso ter um funcionário e ser da minha família, eu posso botar meu filho para trabalhar. Aí não tem relação trabalhista. Tá? Meu filho acima de 16 anos, a não ser que eu assine a carteira dele. Tá certo? Aí você tem que olhar esses detalhes. Tem que ser com relação de empregado e empregador. Se for uma cooperativa, não cabe, entendeu? Você tem que olhar essas idiosincrasias legais. Tá? PCMSO. O PCMSO, desculpa os médicos presentes, o PCMSO, o Programa Médico de Saúde Ocupacional, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele é um indicador de eficiência do PPRA. Porque, baseado nos riscos que o PPRA levantou, ele vai identificar, tem ruído. O PCMSO falou, tem ruído na sala? Eu vou determinar qual o exame que deve ser feito. Para saber se haver perda naquele trabalhador, o PPRA está funcionando? Não. O PCMSO é consequência, é um documento complementar ao... Aí é uma questão, né? O médico, nesse caso, não dirige o carro. Ele indica se o carro está indo para a direção certa ou não. Olha, não está indo legal, não está fazendo as coisas direito. Precisa fazer ajuste. Tá certo? Então, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele, apesar de ser complementar, ele é fundamental. Porque é ele que vai determinar quais exames vão ter que ser feitos no admissional, no demissional, no afastamento, de retorno e de mudança de função que eu não coloquei aqui. Por quê? O admissional, eu falo assim, eu vou contratar para ser repositor de estoque. Tem uma série de riscos. Eu vou fazer o meu admissional em função dos riscos daquela função. E quem determina quais são os melhores indicadores biológicos para aquele risco é o médico. É o PCMSO. Isso aqui é exclusivo de médico. Ele que faz o diagnóstico, ele faz a propedêutica, ele faz o prognóstico. Então, ele vai determinar. Eu tenho um ambiente de ruído, vai fazer audiometria de... quanto tempo? Eu determino pelo nível de intensidade. Eu interpreto o dado do PPRA. Luiz, mas aí qual era a briga política? Luiz, os médicos colocaram, mas se o PPRA vier... uma porcaria, né? Eu não tenho condições de fazer um trabalho bom. Por isso que o PPRA permite qualquer um fazer. Que aí o médico, não gostei, eu faço PPRA e eu faço PCMSO. Beleza. Se o responsável legal topar, topou. Então, eu tenho o admissional, que é para ingressar na empresa. Eu tenho o demissional. Eu tenho o periódico. Periódico é realizado de quanto tempo? de acordo com a função. Por lei, por determinação legal, já tem por idade. Qual é a faixa? 45 anos é anual. Anual. Acima, abaixo é 2 anos. 2 anos. E menor de 18 anos, anual também. Anual. Até 18 anual, de 18 a 45 bianual e 45 anual. Salvo determinação em contrário do médico. O médico passa por cima, isso é uma norma. Não falou nada? É bianual, é anual. Entendeu? O demissional é para você dizer assim, o trabalhador entrou são, está saindo são, para os riscos daquela função. Com relação ao tamanho do estabelecimento, natureza e número de colaboradores, quem deve apresentar o PPRA e PCMSO? PPRA, não interessa o tamanho. Interessa, é o que eu estava falando, a relação. Tem um funcionário, tem que ter PPRA. Tá certo? O PCMSO, você tem uma interpretação que, como é um custo maior, tudo, acima de 20 colaboradores ou 20 funcionários, você tem que ter o programa.
Mas isso não impede, basta ter um, eu preciso ter o ASO, porque eu preciso ter... Aí fica um negócio assim, peraí, como é que eu vou fazer o ASO se eu não tiver o PCMSO? Você se vira. A legislação dá uma pega leve. Porque ela entende que essas funções é mais fácil, você já tem manuais que determinam o exame. Por que isso? Foi bom você ele colocar, porque o engenheiro pode determinar que exame o médico deve fazer, incluindo o PCMSO? Eu sou engenheiro, eu posso chegar para o Paulo, você vai fazer o PCMSO, mas eu quero que faça a acetilcolinesterase. O engenheiro tem competência, ele faz, tirando o agrônomo e o florestal que faz receita, ele poderia, você engenheiro civil, determinar para um médico... Você enxergou risco? Não? Ele pode? Pode. Desde que já esteja citado na linha, porque na ANR já diz quais exames que podem ser feitos. Então eu posso referendar um exame e falar assim, olha, pelos riscos eu quero, que além do que você fizer, eu quero esse. Aí, como a lei já determina um rol de exames mínimo, eles são obrigados a acatar, porque a lei já dá essa oportunidade. Se fosse autonomia, não. Porque a gente, tirando o agrônomo, tirando o engenheiro florestal, não faz propedêutica, não faz diagnóstico. Se um servidor descobre que tem artrose com 3 anos de serviço e por causa disso tem que passar por várias cirurgias, é considerado uma doença ocupacional? Depende. Qual é o cargo dele, qual a função, por onde que ele passou. Pode ser, é genético, tem caso na família, não tem caso, é com causa, tem que fazer, merece uma investigação. Tá? Quem resolve isso é a LTCAT. Lá o Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, que é específico para cada trabalhador. Tá certo? Aí você tem de afastamento. Eu me afastei do trabalho. O afastamento é o exame, o afastamento ou retorno ao trabalho, ele é considerado, para todo afastamento superior a 30 dias, ao voltar da empresa, eu tenho que passar pelo médico para dizer, olha, você continua apto a voltar. Por que é acima de 30 dias? Qual a lógica? É um mês de férias? Tem a ver com isso? Não tem a férias. Não é por causa das férias. Você tira a férias todo ano. Se eu digo que um é bianual e eu exijo que qualquer retorno ao trabalho eu tenho que fazer exame, então não é bianual, porque eu tenho férias todo ano. Entendeu a lógica? Então eu preciso ter... 31 dias é retorno ao trabalho, eu tenho que passar pelo médico. Por isso, aí a gente vai entendendo as lógicas. Por isso que as empresas, principalmente dependendo de alguns órgãos do GDF, falam assim, eu não permito que você tire os seus abonos juntando com as férias. Porque dá mais de 30 dias. Se você tirar o mês todo, se você tirar o abono com 10 dias, beleza. Então você tem essa interpretação. Não, aí você vai me obrigar a colocar, senão vai dar chabu pro meu lado. Então você tem uma lógica administrativa, tem impactos administrativos com relação a isso. Tá? Resultado, aí você teve licença gravidez. Vai ter que voltar, mais de 30 dias você volta para saber se você tem condições de voltar. Os resultados de um exame admissional ou periódico é apto, inapto ou apto com restrição. O apto é fácil, o inapto é fácil e o apto com restrição. Alguém já viu esse ser vivo? O que quer dizer o apto com restrição? Dependendo da atividade que a pessoa vai executar, da função dela. Ela não pode exercer tal função. Dentro daquela gama, tal coisa ele não pode fazer. Eu estou contratando você para fazer tudo. Eu contrato você? Não. Então, na prática, apto com restrição. Porque já está me dizendo que eu tenho um problema. E se tiver qualquer situação que agrave esse problema existente, é doença ou agravo do trabalho, vai ser citado. Salvo quando você já contrata um deficiente. Não, aí entra... Se ele... não. Aí vem a situação. Quando você entra como deficiente, entra a legislação é totalmente diferente. Porque aí eu não posso usar qualquer consequência da deficiência ou agravamento da deficiência em função do trabalho. Mas eu posso colocar um repositor como um deficiente como repositor, só que ele não pode subir escada, ele vai repor até o... Não, eu só estou querendo colocar que a lógica de deficiente, ele já entrou na cota de deficiente que a empresa tem que ter. Eu brinco, só para blocar, porque a nossa legislação é tão emaranhada,
que você, eu fiz um seguinte questionamento oficial. Até hoje eu não tive resposta. Tá? Eu falei assim, índio é imputável, inimputável, não é? Eu contratei ele como meu empregado. Ele provocou um acidente de trabalho fatal. O que eu faço? Responsabilidade de quem? Não. Ele é imputável. Automaticamente toda a cadeia é. Outra pergunta que não me responderam até hoje. Vocês estenderam o direito de desempregadas domésticas a ter acidente de trabalho. Não foi? O que aconteceu com a legislação de doméstica? Que acabou as domésticas, né? Você só tem faxineiro. Acabou. Você criou tanta confusão, você deu tanto direito que não deu direito nenhum, que acabou, você reduziu. A empregada doméstica tem direito a acidente de trabalho. Ótimo, o empregado doméstico. Aí eu estou pensando na empregada doméstica. Por presunção, o lar é um ambiente seguro. Beleza? Como é que ela sofreu um acidente? Aí eu tenho uma dona de casa, que é autônoma para o INSS e sofreu um acidente em casa. Aplica essa legislação? Ela sofreu um acidente na casa dela? Não sei, porque eu estou fazendo. A empregada doméstica caracteriza estar na sua casa. Você caiu junto com ela. E você é filiada... Ela está como autônoma e está pagando. E ela está caracterizando como dona de casa. E você pode. Ela pode. Estão andando as duas de mão dadas, as duas escorregaram e caíram. E aí? E aí? O que aconteceu? Ninguém responderam. Até hoje não regulamentaram o acidente de trabalho de empregada doméstica. Não está regulamentado. Porque você fere o princípio básico da residência. Ah, mas acontece. Gente, acontece. Você vê faxineira subindo na janela para limpar. É um absurdo. Aí você tem Código Penal, artigo 122 e 132. Você não precisa entrar no saldo do trabalhador. É o nosso emaranhado da nossa legislação. É a mesma situação. A lei não foi regulamentada, porque os congressistas se botaram num beco. Resolve esse problema. Porque se eu sou dona de casa, eu sofri um acidente em casa, eu tenho direito a todos os benefícios previdenciários. Mas a casa é ambiente seguro. Então, peraí, empregada doméstica tem direito e eu não tenho? E aí? Prazo de validade. Isso é extremamente importante. Qual o prazo de validade de um atestado médico? Não. Esse tem data certinha. Tem duas datas. São duas datas. 72 horas. Quem dá mais? Quem dá menos? Leilão. Um atestado médico. Qual o valor de um atestado médico? Qual o prazo de validade de um atestado médico? Tem validade. Aí depende. O prazo de validade de um atestado médico é de 40 anos. Porque é o prazo para você caracterizar qualquer problema ocupacional. Você pode fazer estudo de caso controle, lembra? Olha, eu tive esse acidente e caracterizar... Ah, você tem um câncer. Aconteceu um acidente na SEB. O cara foi mexer num quadro de força, levou um choque. A eletricidade saiu pelo calcanhar. Vazou, né? A menos resistente, a pele vazou. E foi registrado tudinho direitinho. 20 e poucos anos depois, ele desenvolveu câncer no local. Ele conseguiu transformar em acidente de trabalho. Porque ele teve um atestado. Peraí, eu sofri um acidente aqui, ó. Lá. Foi tão insidioso que só se manifestou 20 e poucos anos depois. Tem que guardar os atestados médicos por 40 anos. Se você quiser. Se você é. Então você tem o prazo de validade de um atestado, a apresentação é uma coisa, é outra situação. Só para colocar, se você é servidor público, sabe quanto tempo que a administração pública tem que guardar teu atestado? 100 anos. Porque é documento público. E quanto tempo para exames laboratoriais de imagem? Mesma coisa. Uma coisa é para fins previdenciários, ele tem validade legal durante 40 anos. Por que 40 anos? Era 35, passou por 40, que é o prazo de você aposentar hoje. Porque é para caracterização de benefícios previdenciários.
E agora você tem a nova ANR, porque você tinha uma questionação, questionação é horrível. Você tinha um questionamento com várias empresas, vários projetadores, que assim, o PPRA, NR9, trata de risco físico, químico e biológico. E não tem que tratar de mecânica e não tem que tratar de ergonômica. Né? Aí você tinha uma série de situações que os riscos do ambiente, de meio ambiente, sanitário, de saúde, influenciam os riscos ocupacionais. Aí foi feita a alteração da NR1. As disposições gerais das NRs foram alteradas e agora criou-se a nova redação da NR1, que entra em vigor em agosto desse ano, está falando em Programa de Gerenciamento de Risco. Eu avalio todos os riscos. Não me interessa. O PPRA continua valendo para previdência, para pagamento de insalubridade, não sei o quê, LTCAT. O PGR, que é obrigação para toda empresa, é risco. Tem que ser avaliado, tem que ser reconhecido, antecipado, mitigado e eliminado. De qualquer espécie. É o que a gente está fazendo, nossa parceria, o Código de Cooperação Técnica entre o DISAT e o SLU. Vamos fazer um intervalozinho? Vamos fazer um intervalo, 20 minutos, a gente volta com